Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Quem vos fala é o velho fulanesto. Vocês estão bem? Eu estou ótimo. Principalmente porque hoje eu vou contar mais uma história para vocês. É uma história que já foi contada lá no canal Assombrado, mas há muito tempo. Então, o velhinho resolveu contar aqui nesse canal para vocês uma história muito interessante de um rapaz que eu conheci pessoalmente e foi quem me relatou o fato sobrenatural. Antes de tudo, eu gostaria de dizer a vocês que eu estou amando alguns canais do YouTube. O primeiro deles é o Não Custa Tentar, da minha querida amiga Raquel. Olha, gente, vale a pena vocês darem um pulinho lá. O link está na descrição desse vídeo, tá? E são muitas receitas fáceis e muito gostosas. Já fiz algumas aqui. Vale a pena você se inscrever lá. Dá um pulinho lá no canal da Raquel, Não Custa Tentar, e se inscreve. O segundo é o canal Conectando com a AM, que é da Ana e do Marcos. Olha, são muitas coisas bacanas. Tem lá artesanato, tem também algumas receitas. Vale a pena você dar uma olhadinha lá no canal Conectando com a AM. Na descrição desse vídeo estará o link. Algumas pessoas também têm me perguntado, gente, se eu estou vendendo a caneca do senhor fulanesto. Olha, não estou não, o velhinho não vende nada não, viu? Isso aqui foi um presente de uma inscrita, a Larissa, da Nalon Artes, que com tanto carinho mandou para mim. Agora, se vocês quiserem conhecer o trabalho da Larissa, eu não sei nem se ela está vendendo essa caneca lá, mas eu já dei autorização para ela, se ela quiser. Vocês dão um pulinho lá. Vou deixar também o link na descrição, tá bem? Vale a pena. Ela é uma pessoa, um doce de pessoa, a Larissa, e eu tenho certeza que vai fazer um precinho camarada lá para vocês, tá bom? Nunca é demais lembrar que esse canal é patrocinado pela Fábrica de Fósforos Duque. Não é isso, Conrado? Então vamos ao relato. Bom relato para vocês. Se preparem aí, peguem sua pipoca, refrigerante e vamos começar o nosso relato. A moça de penhoar rosa. Era noite, tarde da noite, e fazia muito frio naquele mês de setembro. No centro da cidade, Rodrigo, que havia encerrado mais um dia puxado no trabalho, tentava se proteger do vento cortante, escondido por detrás de um dos pilares da estreita cobertura que servia de ponto de ônibus. Amanhã eu me demito. Não aguento mais trabalhar até tarde, todos os dias. Hoje foi demais e ainda tenho que pegar amanhã no serviço às 9 da manhã, pensava ele irritado, pois já se passavam das 11 horas da noite e o trajeto até sua casa levaria no mínimo 2 horas e meia, sem contar os imprevistos. Na verdade, Rodrigo reclamava de si mesmo, da vida que levava, por morar tão longe do trabalho e não ter tempo para fazer mais nada além de trabalhar. Entretanto, teria que se conformar com sua sina, eis que, devido à diabetes, sua mãezinha, Dona Penha, uma senhora doce e amorosa, perdera uma das pernas e há muito era cadeirante. Não podia mais trabalhar. Contava com um bom filho para sustentar a casa e comprar os remédios caríssimos de que necessitava. Imerso nessa profusão de pensamentos, ele chegou à mesma conclusão óbvia de sempre. Nada poderia mudar. Sua vida era uma eterna monotonia,
Um marasmo? Mal sabia ele o que estava por vir. Aquela irritação só aumentava em seu interior e, falando baixinho para que ninguém mais o ouvisse, pois havia outras pessoas no ponto de ônibus, ele praguejou: prefiro a morte a continuar nessa vida. Ele não deveria ter dito aquilo. Alguém de fato ouviu. Como tudo que está ruim pode ficar pior, diz uma certa lei, a chuva começou a cair, primeiro fraca, depois torrencial. Rodrigo não era diferente dos jovens de sua idade. Nunca andava com agasalho e muito menos com guarda-chuva. Rodrigo, meu filho, hoje vai esfriar, leva o seu casaco, leva o guarda-chuva. Dona Penha o aconselhava todos os dias, sem sucesso. Enquanto aguardava o ônibus da linha 4321, que o levaria para casa, ele, que estava todo encharcado e tremendo de frio, notou uma moça do outro lado da rua. Ela o encarava de longe por detrás de um carro estacionado e parecia não se incomodar com o temporal que caía. Rodrigo não teve tempo de prestar mais atenção àquela moça, pois sua condução acabara de chegar ao ponto. Só pôde perceber seus cabelos claros e que a moça vestia algo em tom de rosa. Cansado, faminto, pois não havia comido nada desde o almoço, totalmente molhado e aborrecido, ele embarcou para seguir viagem, sentando-se num banco vazio próximo à janela. Além de tudo, estava preocupado com sua mãe. Moravam somente os dois, numa casinha pequena. Não havia telefone em sua casa, era um luxo para poucos daquela época. Ademais, ninguém sequer sabia o que era um celular na década de 70. Aliás, para quem não sabe, no Brasil a primeira ligação por telefone celular foi feita no Rio de Janeiro em dezembro de 1990. Mãezinha deve estar preocupada, pensou Rodrigo, enquanto olhava pela janela do coletivo que começou a andar. O jovem ainda conseguiu ver de relance a moça de rosa, olhando para ele fixamente enquanto o ônibus se afastava do local. Mas exausto, o rapaz pegou no sono. A chuva que caía tornou difícil o trajeto. A viagem iria demorar mais do que de costume. Rodrigo acordou e voltou a dormir algumas vezes naquele banco, madrugada dentro, sempre olhando o relógio para conferir as horas. Em uma das vezes que despertou, olhou para o espelho retrovisor interno do ônibus e onde deveria estar refletida a imagem do rosto do motorista, Rodrigo pensou ter visto a face de uma moça. Esfregou os olhos, tornou a fitar o espelho, porém, lá estava refletido o semblante sério do motorista. Já estou vendo coisas, balbuciou ele. A viagem foi longa e durou realmente mais que o esperado. E quando estava quase chegando ao seu destino, Rodrigo levantou-se e puxou a cordinha da campainha, alertando o motorista que iria descer na próxima parada. Conferiu seu relógio. Eram 3 horas da madrugada, quando ele desceu do ônibus sozinho, ansioso para chegar em casa e preocupado com sua mãe. Assim que Rodrigo pisou no acostamento que servia de calçada, as luzes da estrada deserta se apagaram, como prenúncio de algo terrível que iria acontecer. Devido à chuva intensa, tudo ficou um grande breu e Rodrigo demorou um tempo até suas vistas se acostumarem com a escuridão. Foi então que, para seu espanto, pareceu ter visto a mesma moça de cabelos loiros do centro da cidade, fitando-o do outro lado da estrada. Não tinha certeza, estava muito escuro, mas uma sensação ruim se apossou dele. Um caminhão que trafegava na estrada e se aproximava em velocidade iluminou brevemente o acostamento onde supostamente a moça estaria. O rapaz então constatou que não havia ninguém do outro lado da estrada. Rodrigo não se sentia bem.
Achou que poderia ser a fraqueza ou a fome. A estrada e o acostamento barrento estavam alagados, mas Rodrigo se apressou em direção à sua casa, a passos largos e cambaleantes, sentindo que alguém o seguia. Começou a ouvir um horrível som sibilante, como se alguém quisesse lhe atrair a atenção. Psiu, psiu. Parava, olhava para trás, para os lados. Não havia viva alma além dele naquele local ermo. E isso se repetiu diversas vezes ao longo do caminho, deixando-o cada vez mais amedrontado. Teria que andar um bom pedaço pela estrada principal até a entrada da rua onde morava. Uns 10 minutos, que pareceram horas, devido à grande dificuldade para caminhar no acostamento enlameado. Sua casa ficava bem no alto de uma subida íngreme, ladeada de mata densa, e não havia outras moradias naquele local. Finalmente, o rapaz chegou na entrada de sua rua, que era desprovida de pavimentação, e iniciou uma subida escorregadia, quase às cegas, em meio a uma verdadeira cachoeira que descia a rua abaixo. Pôde ver uma luz esmaecida, distante, lá no alto, como um farol, apontando a direção a seguir. Brilhava da janela de sua casinha. A mãe deixou uma vela acesa para me ajudar, imaginou o jovem. Quando Rodrigo estava na metade do caminho entre a entrada da rua e a sua casa, o pavor se instalou. Gritando seu nome, subindo correndo a rua, sem qualquer dificuldade aparente, mesmo com a tempestade caindo forte e apesar da lama, em sua direção vinha uma moça, jovem, loura, de roupa rosa. A princípio pensou se tratar de alguém conhecido, eis que ele chamava pelo nome, mas não, imediatamente reconheceu a mesma jovem que tanto lhe fitava. Curiosamente, nesse momento, ele podia enxergar bem a figura macabra a despeito da escuridão. Parecia emanar uma luz própria. "Rodrigo, me espera, me leva para casa com você", gritava a moça num tom de voz alto e estridente. Rodrigo paralisou de medo. Uma cena horrenda se descortinava diante de seus olhos. A moça vestia um penhoar rosa, transparente, fechado na frente por um laço de fita da mesma cor. Ele observou que ela não usava absolutamente nada por baixo da vestimenta, permitindo que seu corpo jovem e belo fosse visto. O que seria uma linda imagem não fosse alguns tenebrosos detalhes. Por baixo do penhoar, de suas partes íntimas e descendo pelas pernas da jovem, escorria sangue, muito sangue, se misturando à água barrenta que vertia da ladeira. Seus cabelos eram ralos e no lugar dos olhos haviam 2 buracos negros. Sua expressão era de pavor e a boca enorme deixava à mostra dentes grandes e pútridos, bafejando podridão. "Não me deixe sozinha, Rodrigo. Você me quer." Aquele monstro gritava enquanto tentava tocar com as suas mãos ensanguentadas o pobre rapaz. Rodrigo, ao ver que aquela criatura do outro mundo pretendia segurá-lo num esforço para livrar-se da apatia, de um salto jogou-se para trás e escorregou, caindo de costas no aguaceiro, sem, contudo, perder de vista a aparição. Com muito esforço se ergueu. A criatura investia contra ele para agarrá-lo. "Sai daqui!" vociferou ele, se esquivando como podia, sem saber de onde tirou forças para emitir o som engasgado. Olhos fixos na aparição, afastando-se e subindo a rua de costas para tentar fugir, Rodrigo só pensava em correr para casa e se esconder. No ímpeto, virou seu corpo na direção da luz de vela que lhe servia de guia, dando as costas para a criatura, iniciando uma subida trôpega em direção à segurança do lar, tentando deixar aquela coisa horrível para trás. Mas o pior ainda estava por vir. Ao se virar para fugir, Rodrigo deu de cara com a criatura que agora se punha de pé entre ele e sua casa, impedindo sua passagem. Havia aparecido ali de forma sobrenatural. E não se parecia mais com a moça que tentava agarrá-lo.
ela havia se transformado numa velha magra, cadavérica e sem cabelo algum. Enquanto Rodrigo tentava em vão assimilar tudo o que estava presenciando, aquela aparição, sorrindo, com uma expressão medonha, desatou o laço de seu penhoar, abrindo-o e mostrando seu corpo fétido, apodrecido e disforme. Vamos, amor. Você não disse que preferia ficar comigo? Gritou a velha, soltando uma gargalhada medonha. Rodrigo lembrou imediatamente do que havia desejado: a morte. Horrorizado, o rapaz conseguiu correr como nunca, escorregando e se levantando, livrando-se da criatura até que chegou à entrada de sua casa. Arrombou a porta com o próprio corpo, caindo então no chão da sala. Levantou-se mais que depressa e fechou a porta, empurrando um sofá pesado contra ela para impedir que fosse aberta. Ouviu a porta ser arranhada e empurrada, mas deteve a entrada da criatura. Dona Penha, que dormia em seu quarto, acordou com todo aquele barulho e se deslocou com dificuldade até a sala na cadeira de rodas. Virgem do céu! O que está acontecendo, filho? Exclamou a senhora perplexa, com a aparência maltrapilha de Rodrigo e toda aquela movimentação. Mas Rodrigo não conseguia falar. Só arfava e continha o sofá contra a porta da sala com todas as forças que ainda lhe restavam. Quem está aí fora, Rodrigo? O que está acontecendo? Indagava a mãe aflita. Mãe, Rodrigo falava gaguejando. Mãe, reza para eu não morrer. Reza, mãe. A morte está lá fora. Podia ouvir as gargalhadas da criatura fora da casa que forçava a porta para entrar. Dona Penha, muito devota, rezou pedindo a Deus que afastasse aquele mal de sua casa e protegesse seu filho. A batalha pela vida de Rodrigo durou até clarear o dia. Dona Penha rezou a Deus sem parar e Rodrigo, chorando muito, foi vencido pelo cansaço e desmaiou, acordando horas depois no chão da sala, ao lado da cadeira de rodas onde sua mãezinha ainda rezava. Nada mais se ouvia ao lado de fora da casa. A chuva havia parado. Rodrigo contou para sua mãe tudo o que havia ocorrido. Dona Penha estava agradecida por seu filho não ter morrido e fez o rapaz pedir perdão a Deus por ter dito coisas tão ruins, mesmo sem pensar. Mãe e filho acabaram se mudando para um bairro mais próximo do trabalho de Rodrigo, que desde então usa o tempo livre, que agora pode desfrutar, para aproveitar melhor sua vida. Aprendeu que as palavras têm uma força muito grande e nunca mais desejou trocar sua vida pela morte. Rodrigo não voltou a ser assombrado pela moça de penhoar rosa. E você? Qual o seu desejo para hoje? Um forte abraço para todos. Espero que tenham gostado do relato. Se gostaram, deixe seu like. Inscrevam-se no canal. Dê uma força para o velhinho. E até o próximo relato. Um beijo no coração de todos vocês.